Temperamentos no tribunal. O colérico e o fleumático no tribunal. O nosso assunto hoje aqui é temperamentos, uma teoria desenvolvida pelo pai da medicina, o Hipócrates. E nós vamos ver qual é e como é que nós utilizamos esta teoria dentro da área jurídica, uma coisa muito importante. Olá, tudo bem? Eu sou o professor Calazans do IPK e para mim é sim um grande prazer tê-los a bordo. Na realidade, no nosso curso de comunicação e oratória, nós vamos trabalhar melhor estas características, né? Estes tipos de temperamentos e relacionar cada tipo de temperamento às pessoas. E são quatro, basicamente: o colérico, o temperamento sanguíneo, o temperamento fleumático e o temperamento melancólico. Nós não vamos trabalhar todos. Hoje, aqui nós vamos trabalhar com dois temperamentos, que é o colérico e o fleumático, dentro da esfera jurídica. Eu vou contar aqui uma experiência pela qual eu passei e nós vamos ver como é que um jurista, seja ele advogado, promotor, juiz ou qualquer outro ainda profissional dentro da área jurídica, pode relacionar psicanálise, psicologia dentro da área jurídica. Muito, muito interessante, você vai gostar. Sem que nós entremos em detalhe em cada nas características destes profissionais, destes tipos de temperamentos, o colérico é um tipo de pessoa que reage de uma forma mais agressiva, impulsiva, né? Ela fala antes de pensar. Tá? Então, aqui na realidade, repito, são muitas as características do temperamento colérico. Eu vou aqui frisar aquelas compatíveis dentro da área jurídica e, mais especificamente, dentro da área do nosso contexto, do nosso caso concreto que nós vamos aqui trabalhar. O fleumático, não, ele é mais tranquilo, ele pensa antes de falar, ele é dócil, né? Ele é calculista, entendeu? É amistoso, ele é diplomático. E nós podemos ver que as características do fleumático, do temperamento fleumático, muitas vezes é até mesmo oposta às características, né? As características são opostas às características do colérico. Né? E vamos lembrar que aqui nós não estamos imputando, reportando defeito de um tipo ou do outro, não. Apenas características, ok? E como é que um colérico ou um fleumático ele se comporta num tribunal? Eu vou contar aqui uma experiência. Na verdade, eu fui contratado como perito, mais especificamente como assistente técnico, de um caso muito, muito interessante. E ali nós montamos uma equipe, alguns advogados, um advogado principal e vários. Na verdade, não era o único assistente perito, havia mais assistentes, né, mais peritos, né? E nós montamos essa equipe com vários tipos de profissionais, com a finalidade de absolver um nosso cliente. O nosso cliente, ele se envolveu num caso de repercussão internacional, num processo penal. Houve um inquérito, onde ele foi indiciado, depois houve a acusação, ele se tornou réu, e a questão era muito emblemática, problemática, como eu já disse, de repercussão nacional e até mesmo de repercussão internacional. E ele estava ali concorrendo ali já uma pena superior a 20 anos, superior a 20 anos. Estava complicado. E nós fomos chamados, essa equipe, e eu sendo um deles, no momento já avançado do processo, dentro do prazo, né? Mas ainda num momento avançado e as condições não estavam boas para para o nosso cliente.
E a equipe fez um estudo exaustivo, amplo e profundo, e nós chegamos à conclusão inequívoca que ele era inocente. O inquérito teve ali alguns fundamentos não técnicos, né, em relação à área específica da atuação desse profissional, que estava como réu, né, e houve depois a acusação aceita pelo juiz, ele foi acusado por dolo, e estava complicada a situação dele. Mas, repito, depois de um exaustivo estudo, nós chegamos sim à conclusão de que ele era inocente e tivemos então aí a oportunidade e o árduo trabalho de trabalhar no caso da absolvição. Só que, em um determinado momento, o advogado me usa essa seguinte expressão: Ô Calazans, eu não quero estar certo, eu quero ser feliz. E aí ele me usa uma outra expressão: não quero estar certo, eu quero paz. O que ele queria dizer é o seguinte: o caso era complexo, complicado, com uma grande repercussão na mídia, inclusive, dando entrevista. Eu fiquei também responsável pela parte da mídia, teve uma repercussão na mídia televisiva, jornal, rádio. E diante daquele contexto conturbado, nebuloso, complexo, haveria, de nossa parte, técnicos, peritos, uma preocupação de se envolver com o assunto com toda a nossa alma, nosso corpo, nossa mente e nosso coração, exigindo aí desgaste técnico, desgaste físico e também desgaste emocional. E, num determinado momento, o advogado chegou à conclusão que aquilo era desgaste demais para ele. Ele estava, na realidade, querendo sair do caso ou não estava disposto a pagar um preço emocional, mental, para ficar naquele caso. E me usa essa expressão. E eu falei: peraí, companheiro, a essa altura do campeonato você veio me apresentar essa expressão, né? E eu, como estudante de psicanálise e psicologia, né, hoje já formado nesta área como especialista, eu consegui enquadrar este advogado dentro dos temperamentos, aquela teoria estudada, né, introduzida por Hipócrates. Esse advogado é um advogado que tem um temperamento fleumático. E neste caso específico, o erro não é dele, não tem erro nenhum. É a característica desse advogado. Lembrando que os temperamentos não são defeitos, são características. Só que quem montou a equipe para fazer a defesa desse nosso cliente, nesse momento, do jeito que as coisas estão, nós não podemos ter um advogado fleumático. Olha só que interessante, se nós estudarmos as características dos temperamentos, nós vamos ver que o fleumático, olha só que interessante isso, é aquele temperamento que tem por fundamento buscar a paz e a harmonia. Esse advogado não tinha conhecimento dessas características, dessa filosofia, mas ele se enquadrava perfeitamente nessa concepção. E nós não era momento de buscar paz e harmonia ali. Então, a pessoa fleumática, a pessoa que tem um temperamento fleumático, ele, ele busca isso. É aquela pessoa que é dócil, diplomática, ou seja, inclusive o diplomata, né, as pessoas que têm a profissão de diplomata, normalmente são fleumáticos. Ou o fleumático, ele é um grande candidato a essa profissão. Só que nesse caso, nós precisamos de verdade e justiça. Olha que coisa interessante. Se nós estudarmos, se você estudar, a característica do temperamento colérico é aquele tipo de pessoa que busca verdade e justiça. Lembra que eu falei no início? O colérico ele é aguerrido, ele é intrépido, ele é ousado, entendeu? Ele é impulsivo.
Então, neste momento, o fleumático, como nós falamos, não é uma característica defeituosa de nenhuma pessoa, muito menos de nenhum advogado. Mas, para aquele momento, nós precisávamos de uma pessoa, de um advogado, que ia brigar. E quando eu falo brigar, dentro de toda uma tecnicidade, toda a legalidade, procedimentos, ferramentas lícitas para convencer o juiz e todos os juristas envolvidos. É uma briga técnica, eu estou querendo dizer. E o fleumático, ele é aquela pessoa que evita este caminho. Então, naquele momento, nós precisávamos de um advogado com temperamento colérico. E conseguimos isso. Houve a mudança e trabalhamos na busca da justiça e verdade. Lembrando que nós estávamos plenamente convencidos de que o nosso cliente não deu causa ao resultado. Para vocês terem uma ideia, era um caso muito interessante envolvendo um acidente aéreo de repercussão internacional. Buscávamos justiça e verdade. E aí sim, depois de muito tempo, de muito trabalho, com a mudança de um dos membros da equipe, né, nós conseguimos sim a absolvição do nosso cliente de uma forma muito, muito interessante. Lembrando, o advogado colérico, ele busca verdade e justiça. O advogado com características fleumáticas, ele busca paz e harmonia. Né? Calazans, qual é o advogado correto, qual é o mais indicado? Depende. Depende da situação, depende do caso, do processo. São coisas que requer um estudo bem delicado do caso concreto. Mas nós temos aí uma dica boa. O advogado fleumático é aquele advogado que se enquadra muito bem na concepção da conciliação. Eu vou contar outro caso aqui muito interessante, em que nós atuando ali como mediadores, eu tive a oportunidade de trabalhar num caso onde ali a paz e a harmonia foi mais interessante do que a busca da verdade. Há casos que se busca paz e harmonia, tá? Dando prioridade à justiça e verdade. Repito, o caso concreto é que vai dar aos membros da equipe conciliadora, né, qual é o objetivo e aí sim trabalhar em cima desse assunto. Calazans, é melhor trabalhar num processo contencioso ou amistoso? Repito, é a mesma concepção. Isso vai variar de caso para caso. E aí nós precisamos montar uma estratégia. A estratégia, sim, é muito interessante para que nós possamos chegar a uma conclusão, a uma sentença, seja lá o que for, de forma a agradar a todos. E há situações, né, conciliatórias que são melhores do que uma busca, uma estratégia mais agressiva, mais impulsiva. E aí nós precisamos entender o seguinte: o comportamento, isso nós estudamos em temperamentos, o comportamento é mais importante que o temperamento. Eu posso ser um advogado colérico, por exemplo, mas em um determinado processo eu trabalhar com comportamento fleumático. Então, o que é temperamento? Temperamento é a maneira como as pessoas reagem diante das situações. Então, eu posso ser colérico, Calazans, predominantemente eu sou colérico, mas nesse processo não há necessidade de buscar a justiça, a verdade, vamos entrar num acordo, vamos aplicar aqui o comportamento fleumático. Embora eu seja colérico, pode ser que para determinada situação eu me valha de comportamento fleumático. Aquele advogado, no caso, que nós trabalhamos e, na verdade, mudamos, ele poderia também, naquele caso, embora ele fosse fleumático, trabalhar com um comportamento colérico. Olha, embora eu seja fleumático, mas nesse caso aqui eu tenho que buscar justiça e verdade, eu vou brigar, entendeu? Eu vou ser aguerrido, eu vou ser ousado. Né? Não era característica dele e ele se manifestou dessa maneira, sentindo-se, até mesmo palavras dele, inadequado para aquela situação. Mas ele poderia, embora advogado
com o temperamento fleumático, ele poderia, naquele caso específico, mudar. Isso é difícil, vai depender da pessoa. Então, qual é a característica dele? Fleumático, mas ele poderia sim ter um comportamento. Né? No nosso curso de temperamentos, no nosso curso de comunicação e oratória, nós trabalhamos melhor explicando o que é temperamento, o que é também comportamento. Ok, pessoal? Nós estamos aqui terminando e você pode entrar nos nossos cursos, na descrição desse vídeo, há os links para os nossos cursos, para que nós possamos entender melhor a concepção de temperamento. E também no nosso canal do YouTube, nós temos uma forma periódica, enviado em seguida vários vídeos sobre vários assuntos. E esse é um deles que você pode acessar sendo inscrito e ativando o sininho. A sua atitude define a sua altitude. Voe alto, estude com o professor Calazans. Para mim, professor Calazans, sim, um grande prazer tê-los a bordo. Um abraço e tudo de bom.